Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é João. E esses dias a gente estava em aula com o professor de métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. E aí ele trouxe pra gente 4 tópicos e a gente tinha que escolher um desses tópicos para fazer um trabalho. Quando eu olhei aqueles tópicos eu tava pensando, meu Deus, que preguiça. Daí uma amiga minha virou pra mim e falou, olha, eu acho que aquele tópico ali vai ser legal, a gente vai pegar esse, tá? Falei, por que esse? Ela, não, a gente vai pegar. Falei, tá bom, né? Se você tá falando, então vamos pegar. E acabou que a gente pegou sobre o estudo de Tuskegee sobre a sífilis. E estudando um pouco sobre isso, eu descobri que esse estudo não é só algo bem macabro, como também é um estudo que ele é contado de uma forma nas entrelinhas em uma série da Marvel muito famosa e que poucas pessoas sabem disso. Mas um dos heróis da Marvel nessa série é uma pessoa que sofreu por causa desse estudo. Vamos lá contar sobre o estudo e sobre como a série Falcão e o Soldado Invernal conta uma história macabra nas suas entrelinhas e a gente não nota assim tão fácil. Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é sífilis? Sífilis a maioria já sabe, é uma infecção sexualmente transmissível, ela tem um tratamento e tem uma cura, é uma coisa totalmente curável, tá tudo bem acessível, digamos assim. Agora, sífilis, naquela época que ocorreu o estudo, por um tempo não tinha cura e depois foi descoberto, mas a gente já chega lá. Se a sífilis não for tratada, no estágio 1 ela começa só dando umas coceiras ou algumas coisas prejudiciais para a área genital da pessoa. No estágio 2 ela começa a criar erupções sobre o corpo e no estágio 3 a sífilis começa a afetar coisas como coração e o nosso cérebro, podendo levar a coisas até como demência. Então, considerando tudo isso, a gente parte para o próximo tópico que é: o que é Tuskegee? Tuskegee é uma cidade no Alabama. Ela é uma cidade pouco reconhecida. A última vez que eu olhei, o site trazia um censo de 2021 e ela tem cerca de 8.800 pessoas. 93,3% da sua população é negra. Agora sobre o estudo em si. Quem promoveu esse estudo? Esse estudo ele foi promovido pelo próprio governo dos Estados Unidos. Mais especificamente, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Ele começou em 1932 e finalizou em 1972, dando um total de 40 anos para o estudo. O objetivo inicial do estudo era estudar os pacientes, tratá-los e levantar fundos para que conseguisse tratar da maneira adequada a doença que assolava a cidade de Tuskegee, no Alabama. Certo, qual é o problema do estudo? O problema em si do estudo é que ele era antiético. Algumas pessoas vão estudar a matéria de bioética ou vão estudar sobre métodos, técnicas de pesquisa em qualquer um que seja a sua grade aí de matérias da graduação. Algumas pessoas talvez se deparem com esse tema de Tuskegee ou sobre bioética. Esse estudo de Tuskegee foi um marco muito importante para a bioética. Ele trouxe algumas mudanças na forma de pensar e na forma de agir sobre tudo isso. Certo, e por que ele é importante para a bioética? Pelo simples fato de que ele não era ético. Ele era um estudo totalmente antiético. Enquanto estava rolando a Segunda Guerra Mundial, o estudo também estava rolando. A gente tem aquela visão bonitinha de que a Alemanha nazista estava lá destruindo todas as pessoas que Hitler considerava inferiores a ele, enquanto os Estados Unidos estava lutando pelo povo, fazendo o bem. Mas os Estados Unidos também estava envolvido em algumas coisas bem erradas aí. E uma dessas coisas era esse estudo. O estudo de Tuskegee, quando ele começou, ele tinha um objetivo só de estudar. Porém, eles não iam falar para as pessoas que moravam em Tuskegee que elas tinham sífilis. Eles não tinham esse conhecimento também porque era um lugar com pouco ensino. Então, a partir disso, eles podiam manipular muito facilmente aquele povo. Isso fez com que eles dessem o diagnóstico de sangue ruim. Sangue ruim naquela época era uma expressão comumente usada para qualquer doença que qualquer negro tivesse. Se um negro vai e espirra, opa, ele tem sangue ruim. Então isso era totalmente difundido por vários lugares dos Estados Unidos e em Tuskegee não foi diferente. Levaram uma equipe de médicos lá e daí abriram uma espécie de clínica livre lá para que eles pudessem tratar o sangue ruim. Certo, vamos para o decorrer do estudo, que eu estou enrolando já. Sobre o decorrer do estudo. O objetivo era arrecadar verbas, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Naquela época, antes até, os envolvidos na parte médica realmente estavam ali buscando tratamentos que fossem eficazes para essas pessoas que estavam sofrendo de sífilis. Mas, infelizmente, depois de um tempo eles ficaram sem nenhuma verba. E o governo falou, a gente não vai levar esse estudo para frente porque ele não tá levando em nada. E daí o pessoal da parte médica falou, tá, e o que a gente vai fazer? E o governo respondeu de forma sutil e não com essas palavras, mas basicamente dizendo, deixa eles pra morrer. Foi quando a equipe médica ficou relutante, até que essa mesma equipe conseguiu que o governo fizesse o seguinte,
Eles iam estudar, continuar fazendo estudo de Tuskegee, mas não iam usar de meios médicos, não iam usar de nada desse tipo. Eles iam só fingir que estavam fazendo um tratamento até que o governo conseguisse levantar verbas para que essas pessoas depois recebessem prioritariamente o tratamento. O que tinha de benefício para a equipe médica? Particularmente, eles ali até conseguiam receber um apoiozinho do governo, principalmente o médico-chefe. Quando chegamos em 1940, a gente finalmente conseguiu a cura para sífilis, a penicilina. E daí você pensa, pronto, agora isso tudo vai andar. Não, não andou. Até 1972, essas pessoas não tiveram acesso à penicilina. Mas não é porque não tiveram acesso que não tinham essa informação. Em determinado momento, a gente consegue se deparar com algumas pessoas que chegaram a pedir em outros hospitais tratamento para sífilis. E quando eles chegaram nesses hospitais para pedir esse tratamento, infelizmente, essas pessoas elas não podiam receber tratamento de nenhum lugar, porque o governo mandou uma lista para todos os hospitais próximos ali, para que essas pessoas que estavam na lista, que eram os moradores de Tuskegee, não recebessem absolutamente nenhum tratamento envolvendo a sífilis, porque eles estavam participando de um estudo do governo. Logo, eles não podiam procurar lugar nenhum para ajudar. Eles só tinham aquele tratamento. Depois de um tempo, os pacientes começaram a suspeitar de tantos anos e eles não conseguirem nenhum tratamento eficaz. Nada estava acontecendo de diferente. Até então que a equipe médica nota isso e fala, tá, a gente não pode perder eles. Através disso, eles começaram a usar outros meios, como antes eles faziam massagem com medicamento nos lugares que estavam com erupções, por exemplo. Era para se diminuir a dor e resolver um pouco do problema, mas não estava diminuindo. Então eles começaram a aplicar injeções que não tinham nenhum efeito colateral neles ou nada desse tipo. Outra coisa que eles tiveram que fazer foram programas de incentivo. Então, alguns médicos prometeram, não, a gente vai te levar em tal lugar, e isso e aquilo. A gente vai realizar isso que você tanto quer. O governo dos Estados Unidos mandou para a maioria deles um agradecimento, um documento do governo como agradecimento por eles estarem fazendo parte desse estudo, e disse o governo que estava ajudando bastante o estudo, quando não estava ajudando em porcaria nenhuma. E uma pequena verba. Os certificados, os primeiros acompanhavam $10 e os segundos acompanharam $50. Trazendo a informação importante, que acho que eu não trouxe no começo, mas agora vai ser importante. O estudo contava com 600 homens negros, 399 tinham sífilis e 201 não tinham a doença, mas todos estavam envolvidos no estudo e no tratamento ineficaz da doença. Em 1972, o estudo se findou 100%. Nessa época, mais de 100 pessoas morreram de sífilis e de complicação das doenças. Em 1972, tinham sobrado 74 participantes de 600. Alguns tinham morrido por causas naturais, outros por complicações, mas todos acreditando em um tratamento ineficaz e falso. E o governo dos Estados Unidos não estava nem aí para isso. Nessa época de 1972, o estudo se findou não porque finalmente iam tratar ele, mas porque a mídia, e a mídia novata, a mídia amadora, né, ela começou a escrever sobre o estudo de Tuskegee. E isso começou a tomar um alarde sobre as pessoas e elas começaram a cobrar o governo, que teve que finalizar o estudo, porque senão eles iam começar a ser taxados de pessoas horríveis, esse tipo de coisa, né? Em 1997, existiam 8 pessoas que ainda sobreviveram do estudo de Tuskegee sobre a sífilis. E nessa época, houve uma cerimônia solene na Casa Branca com o presidente Bill Clinton. E o presidente, sabendo dessas pessoas que estavam presentes lá e sabendo o que o governo tinha feito, ele fez uma declaração e um pedido de desculpas em público para aquelas 8 pessoas que estavam ali e como o governo americano desrespeitou aquela cidade e aquele povo. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Depois, as famílias ainda receberam algumas indenizações e vários tipos de apoios, mas o estrago já estava feito, né? E o estudo em si é sobre isso. Uma das coisas que eu recomendo para as pessoas que estão fazendo esse estudo aqui, vendo esse vídeo por causa de trabalho, de faculdade, esse tipo de coisa, assistam o filme Cobaias. Esse filme, ele tá disponível no YouTube. É um filme que tá legendado. Eu não sei, na verdade, se tem algum lugar com dublagem,
Mas eu sei que aqui no YouTube ele tá legendado e naquelas qualidades, né? 360p ou coisa desse tipo. Mas no HBO Max e no Prime Video vocês também têm acesso a esse filme. Lá eu imagino que tenha qualidades melhores. E eu não sei se tem dublagem, mas se tiver, oba! Apesar disso, pra quem tiver paciência e quem estiver fazendo estudo pra trabalho, assistam o filme, cara. O filme é muito forte. Ele traz quase tudo. Ele é fidedigno em quase tudo. Só que prestem atenção, estudantes aí. O romance principal que acontece no filme, que acontece de forma bem explícita até, a gente não consegue escapar ele ou coisa desse tipo, esse romance ele não acontece na vida real. A gente vê que o romance é entre a Eunice e um dos participantes do estudo e que depois ele vai pro exército, e isso não acontece de verdade. Uma das coisas que acontece é tentarem levar uma das pessoas pra tomar a penicilina em outro lugar. Então isso, real. O resto do romance não é real. Então não considerem essa parte quando forem fazer seus trabalhos. Para quem tiver só curiosidade, também recomendo que assistam o filme, porque o filme ele traz de forma impactante quanto que a ética pode ser jogada totalmente fora por causa de pura curiosidade da ciência. E tudo que faziam em nome da ciência era uau, vamos fazer em nome da ciência. Para quem pulou direto para cá, o que esse estudo da sífilis tem a ver com Falcão e o Soldado Invernal? Conhecem esse cara aqui? Isaiah Bradley. Esse homem foi o primeiro Capitão América que tomou um outro soro de super soldado que estavam tentando replicar. E esse soro foi replicado e foi passado para várias outras pessoas. Porém, muitas pessoas morreram de complicações por causa desse soro, mas Isaiah Bradley não. Isaiah Bradley realmente conseguiu ficar firme. Esse cara em Falcão e o Soldado Invernal aparece como o último super soldado que restou daquela época. Se eu me lembre, foram 400 anos que ficaram estudando Isaiah Bradley, até que em determinado momento conseguiram o que queriam e libertaram ele. Uma das pessoas se apaixonou por Isaiah Bradley, uma moça, e ela ficou com pena dele e conseguiu liberar ele e apagar tudo que ele tinha, e ele foi dado como morto por causa dessa moça, e daí depois disso ele teve uma vida normal onde ele estava vivendo. Quem tem acesso ao Disney Plus recomenda assistir Falcão e Soldado Invernal. Esse personagem ele é bastante importante para o desenvolvimento principalmente do Falcão. Em 2003 foi lançado a HQ Truth, The Red, The White and The Black. Traduzindo, verdade, vermelha, branca e preta. Essa HQ traz sobre o estudo de Tuskegee, só que não de forma explícita, porque eles não podiam mostrar isso. Ela traz o seguinte: o estudo de Tuskegee com as realidades aplicadas do soro de super soldado. Então é como se o soro de super soldado fosse a sífilis, né? E Isaiah Bradley foi estudado por todos esses 400 anos. E a história dele que vocês veem em Falcão e o Soldado Invernal, na verdade, é essa história do estudo de Tuskegee sobre a sífilis. Simplesmente incrível, cara. A gente vê que ele é um personagem muito melancólico e que sofreu muito. E depois, quando ele consegue a homenagem necessária para ele, ele se emociona bastante. É uma das coisas que a gente que estudou sobre o estudo mesmo, a gente vê o quão importante seria que isso fosse mais difundido. Hoje não é algo que fica embaixo dos panos igual antes, mas ninguém conhece Tuskegee se não for para ir atrás de algum trabalho de faculdade. Mas o quão impactante essa história é e mostra pra gente até onde um governo pode ir. O vídeo vai ficando por aqui e eu agradeço a todo mundo que teve paciência de acompanhar até aqui. Eu tive bastante orgulho de ter feito esse trabalho com os meus colegas de turma e a gente estudou bastante e acabou sendo muito, muito bom. Meu professor amou a referência a Marvel, cara. E eu imagino que os professores de vocês, se pedirem um trabalho sobre isso, também foi uma massa. Se vocês trouxerem essa referência sobre esse estudo, que tem uma série lançada em 2021 de um estudo de 1930. Então, realmente, recomendo dar uma pesquisada. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais. Tuskegee, na cidade do Alabama. Então, eles fizeram o seguinte. Eles puxaram esse cara e falaram o seguinte: você tomou o soro do super soldado, que era a sífilis, né? Representava a sífilis. A gente vai estudar você. Ele passou cerca de 400 anos sendo estudado. E ele tinha outras pessoas que também tomaram esse soro, mas todas elas pereceram. E sofrendo as mesmas coisas do pessoal de Tuskegee, que foi o fato de que o governo todo que estava cobrindo eles começou a matar eles porque o tratamento não era nada eficaz. Em 2021, lançou a série Falcão e o Soldado Invernal no Disney Plus, muito boa, inclusive. E essa série, ela traz esse Capitão América negro, que foi o primeiro Capitão América depois do interpretado pelo Chris Evans, né, o Steve Rogers.
chamado Isaiah Bradley. Muito bom, gente. Quando eu assisti a série e comecei a ligar os pontos, vi que eles realmente trouxeram toda essa realidade de Tuskegee. Só que por questões éticas eles não podem falar os nomes. Mas a realidade é igual. É muito sensacional.